são movimentos, né? Movimentos periódicos, tá? Na verdade, você pode colocar que a onda é a perturbação em um meio, né? Sucessivas, uma perturbação só no meio gera um pulso. Sucessivas perturbações no meio vão gerar ondas, tá? E aí a figura que nós vamos mais aparecer, mais estudar sobre onda, são essas figuras aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma onda transversal, ó. Ó, a direção de vibração, ó, para cima e para baixo, ó. A propagação para onde está indo, ó, para a direita, tá? Então imagina que a gente amarrou a corda, né, numa árvore e ficou chacoalhando a mão para cima e para baixo. Então a gente está vibrando, ó. A gente é o oscilador. Então você sobe e desce, sobe e desce. Você está criando ali ondas. E as ondas têm velocidade, né? Elas têm amplitude, elas têm frequência, elas têm período. E é isso que a gente vai ver agora. O que é cada uma dessas coisas, como identificar nesse desenho de onda e como usar isso para calcular a velocidade da onda. Tá? É muito importante, e a gente vai cair na equação de onda quando a gente quer estudar e calcular a velocidade de uma onda. Então, como eu calculo a velocidade normal? Né, a velocidade média, assim, a velocidade de um movimento uniforme. A gente faz ΔS sobre ΔT, não é? Então, ΔS lá é o espaço percorrido e ΔT é o tempo que demorou para percorrer esse espaço. Quando a gente estiver falando de onda, vai ser assim, ó. A velocidade da onda vai depender do quê? Vai depender do comprimento da onda e vai depender do período da onda. E a gente vai ver isso, o que é cada uma dessas coisas. Tá? Comprimento, nós usaremos essa letra aí, que parece um V de ponta cabeça com topete, que é o lambda. Tá? Uma letra bastante usada aí na área da física, né? Tanto na matemática também, e nós utilizaremos isso para calcular comprimento de onda. Beleza? Então vamos entender aí, né, quais são os elementos da onda e o que a gente vai ter que estudar. Bom, período. Primeira coisa que a gente vai ver da onda, então, é o período. O que é o período de uma onda? Período é o tempo que demora para acontecer uma onda, tá? Então, nós teremos aí diversos valores para períodos, dependendo do tipo de onda, tá? O período, ele tem uma relação com a frequência da onda. O que seria a frequência? Seria quantas vezes essa onda, né, aparece em um determinado tempo. Então, isso seria aí a frequência da onda. Então, o período, vamos pensar, ocorreu uma onda. Quanto tempo demorou para isso acontecer? O tempo que demora para acontecer uma onda, nós chamaremos de período, tá? Como é que a gente calcula o período? A gente só consegue calcular o período se nós linkarmos ele com a frequência, tá? Ou se a gente tiver, por exemplo, um gráfico. Esse é o gráfico típico de onda, ó, tá? Então você tem aí, ó, a cada sobe e desce aqui uma oscilação, tá? Uma onda, ela começa, por exemplo, ó, começa aqui e é a soma de uma crista. Então a parte mais alta da onda nós chamamos de crista, tá? Então é a soma de uma crista e um vale, tá? A parte mais baixa da onda nós vamos chamar de vale e a parte mais alta da onda a gente vai chamar de crista. Então quando nós somamos uma crista a um vale, tá? Nós temos o quê? Nós temos uma onda. Então, o tempo que demorou para que isso ocorra, nós chamaremos de período, tá bom? Então, ó, crista e vale. Nunca esquece disso. Ponto mais alto, crista, ponto mais baixo, vale, tá? Frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ondas que vão ocorrer naquele tempo observado. Então, eu estou olhando 1 minuto. Em 1 minuto ocorreram 100 ondas. Qual é a frequência? 100 ondas por minuto. Tá? Se eu estou olhando lá 2 segundos, ocorreram 10 ondas. Então, são 10 ondas em 2 segundos. Qual é a frequência de ondas? São 5 ondas a cada 1 segundo. Então, a frequência é o número de ondas em um determinado tempo. Período, tempo para ocorrer uma onda. Frequência, número de ondas em um determinado tempo. Ah, você pode estar pensando, quem que determina esse tempo? A situação, o problema, o exercício, não sei. Tá? A gente vai olhar ali e vai analisar. Nós podemos calcular a frequência de vários movimentos repetitivos, também chamados como movimentos periódicos. Né? Nós temos, qual é a frequência do ponteiro dos segundos de um relógio? Frequência seria o quê? O número de voltas que ele dá em um determinado tempo.
Então, sei lá, você vê, ele deu uma volta em 60 segundos. Então, a frequência seria 1 sobre 60. O ponteiro das horas, ele dá uma volta em 12 horas. Então, a frequência é 1 sobre 12 voltas por hora. Então, frequência tem a ver com o número de repetições em um determinado tempo, tá? Eu já falo das unidades de medida de tudo isso, beleza? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma onda, né, que tem menor frequência, maior frequência e aqui menor amplitude. Bom, a gente falou de período, a gente falou de frequência. O que é amplitude? Amplitude é a altura da onda em relação a esse eixo de referência que nós temos aí. Esse eixo de referência, tá? É o eixo onde a gente diria que a vibração é zero. Então, tá acima do eixo tem uma amplitude, tá abaixo do eixo tem uma amplitude, tá? A amplitude é a mesma, ela só muda o sinal. Então, se tiver do meio para cima é uma amplitude positiva, se tiver do meio para baixo é uma amplitude negativa. Então, a amplitude é a altura em relação a esse eixo. E se você for trazer para o seu cotidiano, o que é amplitude de onda? Se a gente pensar numa onda sonora, ondas de maiores amplitudes são mais intensas, que é o que a gente chama de volume alto, né? O alto e baixo da onda, né, de uma onda, tem a ver com frequência. Quando nós dizemos que uma onda, quando um som é alto, quer dizer que ele tem uma frequência alta. Quando nós dizemos que um som é baixo, ele tem uma frequência baixa. Então, aquela história de aumenta o som e abaixa o som é meio errado fisicamente falando. Nós deveríamos falar que a intensidade tem que ser aumentada ou a intensidade tem que ser diminuída. Deixa o som mais forte ou deixa o som mais fraco. Tá? Então, a amplitude tem a ver com isso, com a força do som. Se a gente for pensar numa luz, né, uma luz de alta amplitude vai ser o quê? Ela vai ser bem intensa, né? E de baixa amplitude vai ser menos intensa. Então, a amplitude tem a ver com isso daqui, ó, tá? Tem a ver com essa altura aqui, ó. Olha a amplitude dessa onda, olha a amplitude dessa onda e olha a amplitude dessa onda. Né? Você percebe que essa onda tem menor amplitude em relação a essa e menor amplitude em relação a essa. Outra coisa que nós estamos olhando aí no desenho é o comprimento da onda. O que é o comprimento da onda? É o espaço que ela percorre num determinado tempo, é o tamanho dela. Tá? Lembra que eu falei que uma onda é composta, né, por uma crista e um vale? Então, basicamente, né, uma crista e um vale. Então, aqui, ó, nós temos um vale, né? E aqui eu tenho metade de uma crista mais metade de outra crista. Então, se eu somar metade dessa crista mais metade dessa, eu tenho uma crista inteira. E se eu somar essa crista inteira com este vale, eu tenho um comprimento de onda. Então, eu tenho um lambda. Existem 3 maneiras da gente descobrir o tamanho de uma onda, o comprimento dela. Ou a gente vê a distância entre 2 cristas consecutivas, nós teremos um comprimento de onda. Nós podemos também calcular esse comprimento de onda vendo a distância entre 2 vales consecutivos. A gente também calcula um comprimento de onda. E uma terceira maneira de calcular o comprimento de onda é vendo a distância entre 3 nós consecutivos. O que são os nós? Nós são esses pontos onde a onda cruza esse eixo de referência. Então, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, aqui eu teria um nó. A distância entre 3 nós consecutivos é exatamente a soma de um vale com uma crista. Então, também é o tamanho de uma onda. A frequência é inversamente proporcional ao período. Então, nós dizemos que um, na verdade, é o inverso do outro, né? Ondas de maiores frequências têm menores períodos. Ondas de menores períodos têm maiores frequências. Tá? É isso que a gente analisa. Então, é essa relação que a gente vai ver entre frequência e período. Por exemplo, se uma onda demora 10 segundos para acontecer, se o seu período é de 10 segundos, a sua frequência é de 1 sobre 10 oscilações por segundo ou hertz. Né? Então, a frequência seria 0,1, 1 sobre 10. Se o período é 2, a frequência é meio. Tá? Então, essa relação inversa sempre vai existir. Maneiras de calcular. Então, eu vou desenhar aqui, ó, deixa eu ir um pouquinho mais para o lado aqui. Ó. Eu posso calcular o comprimento de onda, ó, medindo a distância daqui até aqui. Ó.
aqui, ó, eu tenho um lambda, tá? Por quê? Lembra que precisa de um vale e uma crista? Ó, você tem meio vale aqui, você tem meio vale aqui, e você soma com essa crista aqui. Então aqui a gente tem uma onda. Existe uma outra maneira também, ó, quer ver? Opa, peraí. Não. Opa, cadê o meu? Aqui, tinta. Outra maneira de calcular aqui. Você pode pegar, aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó. Então, isso daqui, ó, chama nó, tá? A distância entre 3 nós consecutivos também te dá um comprimento de onda. Olha porque, ó, aqui uma crista e um vale também te deu uma onda. E a gente também pode calcular do jeito que ele mostrou aqui pra gente, ó, né? Ó, daqui, ó, de uma crista até outra crista. De uma crista até outra crista, o que que a gente tem? Um vale, meia crista aqui, meia crista aqui, ó. 2 cristas, né? Uma crista e um vale. Então são as diferentes maneiras de calcular o comprimento de onda. Beleza? Ó, olha a frequência dessa primeira onda e olha a frequência da onda de baixo. Perceba que no mesmo intervalo de tempo, a gente tem mais e menos onda. Então, a gente tem mais e menos frequência. Eu vou traçar uma linha aqui e aí a gente vai fazer essa análise. Ó. Vamos pegar desde este ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é o mesmo ponto que esse aqui, tá? Mesmo ponto. Aí eu vou pegar aqui, ó. Aqui, e deixa eu colocar mais aqui, ó. Aqui foi o tempo que deu uma onda, não é? Então, só deixa eu... Cadê? Vem. Borracha. Então, vamos apagar aqui. Professor apanhando. Então, um ponto aqui. Um ponto aqui. Aí, ó, um ponto aqui deu uma onda, ó. Perceba, ó. Uma crista, um vale, aqui deu uma onda. Vamos pegar esse mesmo tanto aqui, ó, e descer, ó, chegar aqui, mais ou menos, ó, né? Vamos pensar que é mais ou menos no mesmo ponto aqui. Quantas ondas eu tenho embaixo? Ó, um vale, uma crista, uma onda, um vale, uma crista, 2 ondas, um vale, uma crista, 3 ondas. Perceba que nesse mesmo intervalo de tempo, né, em cima eu tenho uma onda, embaixo eu tenho 3 ondas. Então a frequência é maior. Eu tenho mais ondas num determinado tempo do que eu tenho em cima. Então aí a gente consegue perceber o que é frequência. É o número de ondas num determinado tempo, tá? Existe um jeito de calcular a frequência também, que é com essa fórmula, ó. F é igual ao número de ondas, tá? Dividido pelo tempo que demorou para essas ondas ocorrerem. Esse é um jeito de calcular frequência também. Tá? Então, a frequência pode ser o inverso do período ou a frequência pode ser calculada pelo número de ondas num determinado tempo. Aí a gente vê a equação da frequência e período, essa relação que eu falei. Então, essa é a relação entre frequência e período. A frequência a gente vai usar a unidade de medida de Hertz, tá? E o período a gente vai usar a unidade de medida de segundos. Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo, tá? Então, lembra, unidade de medida de frequência, Hertz. Por quê? Homenagem a Frank Hertz, tá? Físico, e desenvolveu vários experimentos com ondas. E o tempo vai ser segundo mesmo, porque o Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós usamos segundo. Comprimento de onda, todo comprimento na física a gente usa a mesma unidade de medida. A gente vai usar aqui também, metros, tá? Então, comprimento de onda em metros, a frequência em Hertz, e o período em segundos. Essas são as unidades. Amplitude. Amplitude é o que? A altura da onda. Metros também tem o caráter de comprimento. Então aqui a gente já falou sobre a amplitude, né, que é a distância da crista ou do vale até o nível de equilíbrio, tá? Aqui fica mais bonitinho para vocês olharem. E aí a amplitude está relacionada à onda sonora, né, de uma maneira
ligada ao volume. Nós já vimos isso também. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som. Nós chamamos de som forte e som fraco. Se você toca algum instrumento musical em orquestra, por exemplo, você lê bastante partitura, né? E nas partituras vem sempre escrito qual é a força que você tem que tocar aquelas notas. Se você está ao piano, né? Se você toca fraco a tecla, sai baixo o som de volume, que é o que a gente chama de volume. Se você toca forte a tecla, sai mais forte o som, sai o que a gente chama de mais alto. Então, essa dinâmica, né, da música, que dá o sentimento ali de você escutar e conseguir reproduzir aquela música, ela vem escrito forte e fraco, tem a ver com isso, tem a ver com a intensidade que você vai tocar e a intensidade que o som vai sair. Então, frequência baixa, a gente vai ter som grave, e frequência alta, som agudo. Quando a gente está falando de som, então, né, o grave e o agudo tem a ver com alto e baixo. Quem tem a voz grave, né, reproduz sons baixos. Inclusive, se você for tocar num coral, né, a primeira coisa que vai acontecer é a classificação da sua voz. Ele vai ver se a sua voz é alto, soprano, contralto, tenor, baixo. Tem a ver com a frequência que a gente, né, emite aqui falando. E é muito louco, né? Porque a nossa voz de verdade, a voz que nós emitimos ao mundo, é aquela que você grava aquela mensagem do WhatsApp, né? É essa voz que a gente escuta. Que muita gente escuta a própria voz e fala: credo, mas que voz é essa? É a sua, queridão, né? É normal, tá? Aquela, não vou chorar, não faz isso não, Giovana. Mas essa é a nossa voz. A gente não escuta pelos nossos ouvidos, assim, do jeito tradicional. A gente escuta por ressonância dentro das nossas fossas nasais aqui. Então, o som vem por dentro, né? Ele sai da nossa garganta, vem por dentro e, né, mexe no nosso tímpano por aqui. Então, nós escutamos um som muito mais grave do que ele é de verdade, tá? Nosso som a nossa voz é sempre mais aguda. Tá? E por isso que a gente assusta. Quando a gente vê a nossa voz gravada em algum lugar, a gente fala: ô louco, quem é que está falando? É você. Né? Eu também acho que minha voz é mais grave do que ela é realmente. E aí quando eu escuto, eu também não gosto. Faz parte. Tá? Vimos já os comprimentos de onda, né? E aí a gente vai cair na equação da onda. Tá? Se a gente for falar de onda eletromagnética, a gente vai falar muito dessa letrinha aqui, ó, tá? C. O que representa essa letrinha? Representa a velocidade da luz, tá? Então C representa a velocidade da luz. Alguém lembra qual é a velocidade da luz? Lembrando qual? Imagina uma luz aqui, ó. 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Então, percorrendo no vácuo, a onda eletromagnética, e aí toda onda eletromagnética tem a mesma velocidade, gente. Seja lá qual for a onda eletromagnética, ela tem a mesma velocidade, tá? Que seria a velocidade da luz. Então, lá no vácuo, a onda percorre 300 mil quilômetros em um segundo. Um pouquinho só mais rápida que o som, né? O som percorre 340 metros em um segundo, numa temperatura média de 20 graus, que é o que a gente imagina, tá? Então, é muito diferente, né? Por isso que a gente vê o raio antes, depois a gente escuta o trovão. Porque a luz se propaga mais rápido do que o som, né? Isso a gente aprende desde pequenininho. Então, ó, comprimento da onda sonora e da onda... comprimento de onda sonora ou da onda eletromagnética, tá? Lambda vai ser sempre comprimento. A velocidade da luz no vácuo, ó, é de 299.792,458 km por segundo. É óbvio que a gente não vai usar esse valor, né? A gente arredonda isso para aproximadamente 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tá? Então, no ar, ó, a 20 graus, mais ou menos 343 metros por segundo. Frequência da onda a gente vai chamar de hertz. A gente escuta frequências de ondas mecânicas desde 20 Hz a 20 mil Hz. Então a gente viu todos os elementos da onda, crista, vale. E agora, lembra lá no começo que eu coloquei a velocidade da onda? A velocidade da onda era uma coisa muito importante para a gente ver. Tá? Como calcular a velocidade da onda? Porque daí a gente vai cair na equação de onda. Então, pensando em velocidade sendo distância sobre tempo,
e a distância sendo o comprimento da onda e o tempo o período, nós podemos calcular a velocidade fazendo lambda sobre t, tá? Só que nós vimos também que a frequência é inversamente proporcional ao período. Então, olha aqui, ó, tá? Lambda dividido por t é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre t. Matematicamente é a mesma coisa. Só que o que era 1 sobre t? Lembra? Ó, nós vimos que 1 sobre t é a frequência. Então, a gente pode substituir, ó, esse 1 sobre t por f. E aí fica lambda f. V igual a lambda vezes f é a equação da onda. É isso que a gente vai trabalhar muitas e muitas vezes. V igual a lambda f, tá? Velocidade, comprimento e frequência. E aí a gente consegue perceber que, né, vamos pensar numa onda eletromagnética, onde a velocidade é constante, tá? Se a velocidade for constante, né, ou vai ficar lambda igual a f, quer dizer que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, ondas de frequências baixas, né, de pequenas frequências, têm um grande comprimento de onda. E ondas de frequências altas têm um curto comprimento de onda. E aonde vai entrar essa ideia de comprimento de onda? Quando a gente estudar fenômenos ondulatórios, difração, poder da onda de contornar obstáculos, né? E aí quando a onda é grandona, ela consegue contornar obstáculos. A gente vai ver isso. E aí ocorre a difração. Você já parou para pensar que quando passa um carro com um som muito alto, o que você escuta da música? O grave ou o agudo? Né? Passa o carro, o que você escuta? Você escuta o tss, 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 tss. Você não escuta. Você escuta o bum, bum, bum. Por quê? Porque aquela onda é uma onda grave. É uma onda grave, uma onda de baixa frequência. Ela tem baixa frequência e um enorme comprimento de onda. Então ela consegue sofrer difração e sai do carro. Você passa do lado de uma boate, você escuta o grave, porque o grave está conseguindo se difratar. E o agudo? O agudo não. O agudo, por ter uma frequência muito alta, tem um comprimento de onda pequeno, ele não sofre tanta difração. Então é por isso que quando passa o carro tocando, você escuta o grave e não escuta o agudo da música. E quanto maior for a altura do som, pior, né? Porque daí o grave vai ficar mais forte, você vai ter mais difração, ele vai sobressair sobre tudo.